Oi, que bom que você está aqui. Ou melhor, aí. Quero te dizer que agora estamos juntos nessa. Queremos te incentivar a deixar Deus falar com seu coração, cuidar dos seus sonhos, cuidar dos seus sentimentos, de quem você ama e de toda a sua vida. Na estreia dessa transmissão, O chat é ao vivo. Então, escreva aí embaixo o seu pedido de oração e seu agradecimento. Na denominação batista, no segundo domingo de junho, é comemorado o Dia do Pastor. E nesse momento queremos homenagear o nosso pastor Adriano. Boa tarde, pastor. Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu ministério, que cada dia mais você possa estar capacitado a servir ao Senhor, a buscar em nome de Jesus aquilo que são os objetivos de Deus para a sua vida. Nós somos gratos ao Senhor pela sua vida, pela sua família, que cada dia mais Deus guarde e livre vocês de todo mal, em nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração. Amém. Olá, igreja, graça e paz. Oi, pastor Adriano. Um dia muito especial, um dia no qual nós comemoramos o Dia do Pastor, um dia no qual nós trazemos à nossa mente a responsabilidade que nós sabemos que tem sobre os seus ombros, nós trazemos sobre a nossa mente o privilégio de ter um pastor escolhido por Deus à frente deste rebanho, esse pequeno rebanho que o Senhor confiou em suas mãos. É rebanho esse que o Senhor pagou muito caro por amar tanto. E nós queremos te agradecer por todo o seu empenho, agradecer pelo tempo que você dedica a cada um dessas ovelhas que lhe é confiado. Agradecer a Deus também por sua vida, agradecer a Deus por tudo o que Ele fez e tem feito nas nossas vidas, por intermédio de você, por intermédio do teu carinho e da sua dedicação. É inevitável, neste momento, num dia de celebração, não agradecer a Deus por você ter respondido sim ao chamado do Senhor, porque muitos são escolhidos e poucos respondem o sim e vão em frente, pois sabemos que existem dias que dá vontade de chorar, dá vontade de sair correndo, dá vontade de largar tudo, mudar de endereço, mudar de telefone, mas que o Senhor te mantenha firme, que o Senhor te sustente em todo o tempo e que você possa ter sempre na sua memória a certeza do privilégio de não apenas servir ao Senhor, mas de ser chamado para conduzir este rebanho qual o Senhor tem te confiado, de estar ouvindo a voz do Espírito Santo para transmitir o cuidado, a proteção e o amor do Senhor para essas ovelhas que está no aprisco no qual você toma conta. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te sustente em todo o tempo. Que você possa sentir a presença do Espírito Santo em todos aqueles momentos que dá vontade de sumir. Que você possa sentir o carinho e o amor do Senhor em todo o tempo que você pensa em largar tudo, porque nós sabemos que muitas vezes quem tem esse chamado dá vontade de deixar tudo. Obrigada por você dar sempre ouvido à voz do Espírito Santo e se manter firmes, cuidando da menina dos olhos do Senhor, porque este povo é a menina dos olhos do Senhor. Que o Senhor te recompense, que o Senhor te guarde e te proteja. Muito obrigada por tudo. Que o Senhor te abençoe e te guarde em todo o tempo. Louvamos a Deus pela sua vida. E que enquanto vida tivermos, possamos caminhar juntos na presença do Senhor. Que Deus esteja à nossa frente, nos dando sabedoria para agir de acordo com o desejo que o Senhor tem para as nossas vidas. É esse o desejo que eu tenho para você,
É esse o desejo que eu tenho para os pastores que estão à frente, porque é um chamado difícil e árduo, mas tem as suas recompensas. E a recompensa vem do Senhor. É isso que nós podemos dizer. Obrigada, Senhor. Obrigada, pastor Adriano, pelo tempo que você pode dispensar sobre as nossas vidas. Que seja sempre orientado, guiado, tendo sabedoria do alto, para estar conosco. É em nome de Jesus o meu pedido. Que Deus te abençoe. Boa noite, pastor, tudo bem? Feliz dia do pastor. Que Deus continue abençoando a sua vida e da sua família. Que você continue sendo esse instrumento na mão do Senhor. Amém? Feliz dia do pastor. Feliz dia do chamado de Deus para a sua vida. O desafio que é falar sobre o pastor. Falo do que vejo e vejo muito amor. Amor pelas ovelhas, amor do meu pastor. Vejo muitas coisas, entre elas a atenção para os feridos, a atenção do pastorzão. Aos fortes que estão de pé, clamem em louvor. Vamos juntos orar a Deus para abençoar nosso pastor. Aos necessitados, o pastor vai ajudar, pois Deus o fortificou para o amor semear. Ao me desafiar do meu pastor falar, descobri que o desafio, na verdade, é pastorear. Feliz dia do pastor. 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 Um beijo e eu te amo, pastor. E você que está assistindo a este culto de casa, você também pode ter um pastor para chamar de seu. O nome dele é Deus. Ele é o seu pastor. Ele é o meu pastor. Ele é o nosso pastor. Assim como está escrito lá no Salmos 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Coloque todo o seu sentimento Diante de Deus. e cante conosco agora.
coração, para que o mundo veja teu amor em nós. E quando eu olhar pra ti, que no meu coração eu te veja e ame como meu irmão. E como meu, eu te veja e ame como meu irmão. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem a sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, glória,
deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tudo isso tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Boa noite, igreja. Deus abençoe. Queria desde já agradecer a Deus por nós estarmos aqui nesta noite para louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu vou me apresentar aos irmãos, né? Alguns já me conhecem que estão assistindo, outros talvez não. Meu nome é Sérgio, nós somos membros aqui da Igreja Batista do Centenário, né? Congregamos aqui há alguns anos
e automaticamente nós somos abençoados por Deus, né, dentro desse contexto de igreja. E eu quero desde já louvar e bendizer o nome do Senhor também, né, o costume que nossa Igreja Batista tem de comemorar o Dia do Pastor. Então eu quero aqui deixar, né, que Deus seja louvado pela vida do nosso pastor, que Deus tem levantado este homem para poder conduzir essa igreja, assim, não lisonjeando o ego do nosso pastor, mas que reconhecendo, né, realmente o que ele tem feito por nós, o que ele tem colocado a sua vida à disposição, e sobretudo que seja louvado e assim bendito o nome do Senhor pela vida dele. Eu também quero pedir aqui, né, um momento de oração, que os irmãos já entrem em oração pela vida de uma criança, né, por nome Lara. Né, essa criança ela estuda com a minha filha Helena, e há poucos dias atrás nós ficamos sabendo que ela foi acometida de um câncer no cérebro e tem dificuldade, né, os médicos de operar ali ou proceder com uma cirurgia. Então eu peço que os irmãos estejam em oração por essa criança, né, e ela estava no Hospital Cruz Azul, né, por conta que o pai dela é militar, e esperando uma vaga no Hospital Graac, né, e acredito eu que saiu essa vaga, porém agora está esperando, né, o procedimento, né, ser também aprovado para que possa ocorrer aí. Então eu peço que os irmãos estejam aí em espírito de oração por esta criança que, né, sequer começou a viver e já tem esse grande problema, né, pela frente aí na sua vida. E eu queria aqui colocar, né, dentro do que a gente tem, né, meditado na palavra do Senhor, né, algo que diz respeito, né, sobretudo ao foco de Deus, sobretudo na existência da humanidade. Então, às vezes, nós pensamos que Deus, né, tem vários outros focos ou vários outros problemas para resolver ou outros objetivos. Mas dentro do que a palavra de Deus nos traz, né, e nos traz como recomendação, nós percebemos que Deus tem como único foco, né, o ser humano. Deus tem como único foco eu e você. Deus tem como único foco pessoas que foram criadas pelas primícias da sua mão, né, pelas primícias daquilo que é o Senhor, pelas primícias daquilo que é Deus. Então, a reflexão que eu quero trabalhar com os irmãos e também aprender aqui com a palavra de Deus, ela tem como título que Deus não desiste de você, né? Deus não desiste de mim, Deus não desiste do ser humano que foi criado por Ele mesmo, né? E o texto para a gente iniciar essa reflexão, ele está em Isaías 59:1, que diz respeito, né, eis que a mão do Senhor nunca está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Então, esse texto de reflexão aqui inicial, ele vem tratando exatamente essa questão, que nunca, né, o Senhor, né, ele vai encolher, ou nunca os seus ouvidos vão estar, né, fechados para que nós não venhamos ser ouvidos por Deus, né? E essa questão de Deus não desistir de nós trazendo pelo nosso lado humano, né, o ser humano tem uma facilidade de desistir fácil das coisas, né? Um dos grandes defeitos do ser humano, né, é desistir. Parece que até faz parte da nossa natureza desistir de algo, né? Parece que a gente começa um determinado propósito, a gente começa um determinado objetivo, e aí no meio do caminho nós desistimos desse objetivo, né? Talvez por conta que nós temos vários outros objetivos, talvez por conta que nós temos vários outros propósitos, né? E aí alguns deles acabam no meio do caminho, né, nós abandonando esse objetivo, né? É mais ou menos aquela história, né, de que aquele dia em que nada dá certo, parece que tudo conspira contra, né? Nós sentimos triste, frustrado, sozinho, né? Chegando a pensar até que Deus se esqueceu de nós, né? Então a gente chega a ter essa conclusão, né? Porque nós, né, às vezes temos um objetivo, mas junto com outros objetivos nós acabamos desistindo, né, dos nossos objetivos pela nossa natureza limitada, e aí nós temos essa tendência de desistir fácil das coisas, né? E aí essa questão de nós, né, termos essa característica forte de desistir, nos permite entender que Deus, Ele não desiste de nós. Deus, Ele não desiste do ser humano, porque o ser humano é o único foco que Deus tem.
Se nós pegarmos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver que toda a obra de Deus está direcionada ao homem. Toda a obra de Deus está direcionada ao ser que Ele criou, que somos nós, né? Então, por isso que Deus não desiste de nós, por isso que Deus realmente está focado no ser humano. Por isso que Deus, em todo o período da história, em todo o período da humanidade, Deus está focado no ser humano. Então, eu e você, nós somos o foco de Deus. Eu e você, nós somos, né, realmente o objetivo máximo de Deus a ser alcançado, a ser atingidos, né, no alvo, né, por Deus, para que Ele possa assim nos abençoar. Então essa reflexão que eu quero fazer com os irmãos nessa noite, sobretudo, está baseado, né, no modo geral na vida de Pedro, né, mas eu vou aqui trazer alguns outros personagens bíblicos que possa nos trazer algumas ideias que podemos entender o quanto esse Deus que nós servimos, Ele não desiste de nós, o quanto esse Deus maravilhoso que nós servimos, Ele persiste, Ele insiste em estar realmente cuidando das nossas situações, né? Então, Deus não abre mão do direito que Ele tem de nós. Deus nos criou e nos perdeu para o pecado, e depois Deus arquitetou um plano para reconquistar o direito de termos para Ele. Por essa razão, Deus não desiste de nós. Outro exemplo de conquista, né, é mais ou menos aquela história da mãe, né, que tem um filho perdido, né, para as drogas, para o crime, para as mazelas do mundo. Então, existem mães que não desistem do seu filho, né? Ela sabe o quanto esse filho vale para ela, né? Esse filho faz parte da sua própria existência. Assim, eu entendo um pouco a questão de Deus nessa questão de Ele não desistir de nós, né? É como se, para Deus, a forma de nós reconhecermos o quanto Ele é para nós, é meio que dar existência para esse Deus, né? Porque quem realmente enxerga Deus é o nosso semelhante através daquilo que nós professamos, através daquilo que nós testemunhamos, através daquilo que nós realmente colocamos às outras pessoas, de que nós confiamos num Deus e esse Deus nos abençoou, e esse Deus nos abençoa. Então, eu acredito que essa questão de que Deus não desiste de nós faz parte realmente da existência desse Deus. Então nós fazemos parte da existência de Deus, por isso que nós estamos nessa condição de que Deus, o tempo todo, né, Ele insiste, né? Nós vamos ver aí em alguns pontos da reflexão, né, alguns textos bíblicos e algumas experiências que permitem nós compreendermos essa questão, né, de como Deus não desiste, de como Deus Ele tem misericórdia, de como Deus Ele vai atuando, de como Deus vai mostrando e vai curando algumas situações em nossas vidas para nos mostrar que Ele realmente nos ama, né? Pedro e Judas é um exemplo clássico, né, dessa persistência que Deus tem por nós. Se nós entendermos um pouco mais, né, esses dias atrás eu estava, agora que nós estamos, né, cultuando a Deus à distância, porém nós temos refletido na palavra de Deus aqui nos estudos bíblicos, e aí eu postei um estudo a respeito de a diferença entre o arrependimento e o remorso, e eu coloquei a experiência, né, sobretudo, né, de um texto que está registrado em 2 Coríntios 7, e depois eu mencionei a questão da experiência de Pedro e Judas, né? E essas duas experiências, elas são interessantes, porque elas mostram, né, em vários momentos, a riqueza que essas duas experiências nos trazem, para que nós possamos entender o quanto Deus trabalha nas vidas das pessoas, né? Nós temos duas experiências, a princípio semelhantes, né, porém, né, com resultados finais diferentes, né? Tanto a de Pedro quanto a de Judas, né? Então, nessa questão aí, nós temos, né, iremos trabalhar um pouco sobre a vida de Pedro, como eu disse, eu vou usar alguns outros personagens bíblicos aí, que permite nós termos uma ideia um pouco mais ampla aí a respeito dessa insistência de Deus por nós, porque Ele não desiste de nós, né? Então, o primeiro ponto, né, dessa reflexão dessa noite, eu quero trabalhar o livro de Mateus, capítulo 26, versículo 35, depois nós iremos pular para o versículo 40, e entendermos um pouco, né, essa questão desse primeiro ponto que diz que Deus não desiste de mim, mesmo quando há exagero de confiança em mim mesmo. Então esse é o primeiro ponto, né, na temática que nós estamos trabalhando, que Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você.
Então, no primeiro ponto, Deus vai falar assim: Deus não desiste de mim, mesmo quando há exagero de confiança em mim mesmo. Então, nós vamos enxergar isso aqui à luz da palavra de Deus, né? No capítulo 26 de Mateus, no verso 35, diz o seguinte: mesmo que seja necessário que eu morra, com o Senhor nunca o negarei, insistiu Pedro. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Aí no verso 40, nós temos o seguinte: uma outra situação que Pedro vai mostrar a respeito, né, de uma experiência que vem na contramão dessa situação, né? No verso 40 ele diz o seguinte: depois voltou aos 3 discípulos e o encontrou dormindo. Pedro perguntou, né, vocês não puderam ficar acordados comigo nem mesmo uma hora? Veja como é interessante, né? Nós temos aqui uma ambiguidade, nós temos aqui algo que mostra uma contradição, né? Uma pessoa, Pedro, né, que expressa uma certa autoconfiança, uma confiança em si mesmo, que não vai abandonar Jesus, que não vai negar Jesus, que jamais isso aconteceria, né? E de repente, numa situação ou outra, ele se encontra, né, numa situação em que ele abandona Jesus, e Jesus pega, né, tanto ele quanto os outros discípulos num sono profundo, e aí Jesus mostra que nós somos de fato seres limitados. Então esse texto, ele vai mostrar o seguinte, ó: quem de fato, ou quem afinal era Pedro? Quem afinal era Pedro? Pedro era uma pessoa, né, um homem de extrema contradição, de extrema ambiguidade, né? Aí lá no livro de Lucas, capítulo 5, né, nos versos 5 e 8, nós também conseguiremos enxergar essa questão, né, quando Pedro vai fazer, né, uma expressão de incredulidade a respeito da existência de Jesus, né? Então aí a gente já vê um outro ponto, né, dessa ambiguidade, dessa contradição, por conta que ele tinha essa autoconfiança, nessa expressão do primeiro versículo que nós lemos aqui, Mateus 26, 35, né? E essa autoconfiança que é o grande problema do ser humano, que é o grande problema que faz com que o ser humano, às vezes, ele caia no pecado, que faz com que esse ser humano, ele realmente, ele entra em situações que é reprovado diante de Deus. Tem uma pesquisa, né, baseado ali na Faculdade Estadual de Washington, liderado pela pesquisadora Joyce Eng. Ela diz que o excesso de confiança em si mesmo atrapalha o desenvolvimento intelectual. Então veja só, quando um ser humano, na condição de cristão, ele peca, ele nega Deus, talvez ele ignora a existência de Deus, ele falta a inteligência de compreender que realmente, né, Deus estava ali proporcionando grandes bênçãos para a sua vida, e ele, por negligenciar, ou por auto se confiar, ou por auto, né, se determinar que não iria acontecer, se assegurando em algumas características pessoais dele, conquistada por ele mesmo, e aí ele acaba caindo em contradição. Então, esse estudo ele vai mostrar essa questão, que quando nós temos um excesso de confiança em nós mesmos, nós ausentamos a inteligência que poderia estar em nossas vidas. Então isso faz com que nós realmente, às vezes, ou na grande maioria das vezes, construímos pecados, né? Ou praticamos cada vez mais o pecado, porque isso faz com que, né, a presença do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, nos traz como recomendações em vários livros, ou em vários textos, que diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, que acredito eu que esse temor é essa inteligência, é essa dependência de Deus, é confiar nesse Deus. Então, quando nós, né, não autoconfiamos em Deus, ou até mesmo nós não confiamos em Deus, ou colocamos a nossa confiança em nós mesmos, nós automaticamente, né, já estamos na condição de pecado, porque nós ignoramos aquele que é o nosso Deus, nós não confiamos naquele que realmente é o nosso Senhor, e aí em alguma situação nós, né, nos deparamos na condição de pecado, que foi o que aconteceu com Pedro, porque nossa vida, né, não é diferente da de Pedro. Por isso que eu coloquei aqui quem de fato, ou quem afinal era Pedro, né? Era um homem de extrema contradição, como eu e você. Nós somos pessoas de extrema contradição, de extrema ambiguidade.
por conta da nossa natureza, da nossa limitação natural, né, que faz com que nós, às vezes, achamos que somos capazes e temos condições de fazer, e aí quando nós, né, de fato, caímos em algum erro, nós reconhecemos, né, ou não, às vezes, as pessoas, o erro que cometeu. Então, nessa situação, nós percebemos que, em vários exemplos, né, uma pessoa, lembra uma história algo que me faz lembrar aqui de histórias na minha infância, quando a gente tinha um excesso de confiança, né, em andar de bicicleta. De repente, no andar de bicicleta, eu ia adquirindo mais confiança, autoconfiança, e aí eu queria fazer umas manobras diferentes, né, para que eu pudesse ali, né, expressar que eu sabia mais, ou que eu tinha mais condições, ou que eu tinha mais habilidades, e de repente vinha o tombo. E quando vinha o tombo, vinha a dor, vinha o machucado, vinha as feridas, e aí eu começava a ser ridicularizado. Pessoas começavam a tirar um sarro, pessoas começavam, né, a falar que realmente eu não sabia andar, eu não sabia fazer aquele tipo de manobra. Assim, é a nossa vida na condição espiritual. Quando nós temos esse exagero de confiar em si mesmo, e aí quando nós realmente nos deparamos com a queda, nos deparamos, né, com a negativa, né, com aquilo que vem no contrário àquilo que nós acreditamos que aí a gente é ridicularizado. Aí as pessoas apontam o dedo. Aí as pessoas falam, olha aí, você não é um cristão que se diz fiel, que se diz certo, mas a palavra de Deus está dizendo, mesmo assim Deus não desiste de mim. Então é tempo de arrependimento. É tempo de eu realmente me colocar na condição de servo de Deus e reconhecer que esse Deus é o meu Senhor. Né? Em Lucas 5:8, né, Pedro confessa a sua natureza pecaminosa diante de Jesus. Após eles terem tido uma experiência com Jesus na pesca maravilhosa, né, Jesus apresenta uma situação, se os irmãos quiserem conferir aí nas suas Bíblias, pode ler em Lucas 5:8, ele vai tratar essa questão, né, quando os discípulos estavam ali já acostumados a fazer esse tipo de, inclusive Pedro, né, esse tipo de serviço, esse tipo de tarefa, que era comum naquela época, eles vão e se deparam com uma situação de muitos dias sem poder pescar, e Jesus se apresenta como uma situação de solução. E aí Pedro meio que naquele momento ainda dá uma titubeada, não acredita que poderia vir algo naquela condição, só que Jesus apresenta uma firmeza, né? E aí é onde a gente vê, pessoal, que a palavra de Deus nos mostra que esse homem Pedro, né, ele era um homem de extrema contradição, né, que em um momento ele estava naquela autoconfiança, naquele, né, exagero de confiança, e em um outro momento, né, depois de uma queda, depois de uma situação em que ele é reprovado pelas suas próprias ações, ele reconhece, ele cai em si e reconhece que Jesus é o Senhor. Então, no momento em que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos passando, no momento que eu me acho tal, que eu me acho melhor, que eu me acho a pessoa que posso resolver, a pessoa que realmente tenho condições de fazer, e aí eu não entendo que eu sou um ser que vive em constante contradição, em constante ambiguidade, eu posso cair num erro, e esse erro me levar a outros erros, e esse erro me levar a uma situação, e às vezes eu nunca mais, né, voltar a acreditar naquilo que é a existência do nosso Deus, né? Então, nessa mesma contradição e nessa mesma ambiguidade, né, que nós somos como seres humanos, que Pedro foi nessa condição aqui que nós temos registrado na palavra de Deus, Deus não muda o seu plano e não desiste de Pedro. Deus não muda o seu plano e não desiste de mim. Mesmo eu nas minhas contradições, mesmo eu nas minhas ambiguidades naturais da vida, que me faz com que eu seja assim, Deus não muda o seu plano, Deus não muda o seu foco. Deus não está focado num carro zero, Deus não está focado numa casa melhor, Deus não está focado, né, num governo melhor para o nosso país, Deus está focado em nós, Deus está focado em você, Deus está focado em mim. Por isso que Deus não muda o seu plano. Assim Deus fez o mesmo com Judas. Se nós pegarmos a experiência de Judas, né, como eu disse, que foram duas experiências aqui semelhantes, porém com resultados diferentes. Judas já havia traído Jesus, né?
Mas depois, Jesus ainda tem um momento com Judas, para mostrar-lhe uma oportunidade de arrependimento. Aqui está a diferença, né? Quando Pedro, na condição de negar Jesus, ele tem a mesma oportunidade de arrependimento que Judas teve, porém, né, Judas desiste de si mesmo. Pedro não desiste de si. Então, quando Pedro ele realmente reconhece na pesca maravilhosa o senhorio do nosso Senhor Jesus, ali é um reconhecimento e ele não desiste, né, de que Jesus pode curá-lo, de que Jesus pode tirar esse exagero de autoconfiança e tratar com Pedro. Já Judas não. A mesma insistência que Jesus dedicou a Pedro, Jesus também dedica a Judas. Só que Judas não tem a mesma devolutiva que Pedro teve. Judas ele desiste de si mesmo, porque em Judas não deu fruto, não aflorou o arrependimento. Em Judas, né, de certa forma, aflorou o remorso, algo que foi remoendo e gerou uma culpa de que essa culpa anulasse, né, o sacrifício de Jesus sobre a sua vida. Então, esse fato está registrado em Mateus 26, de 14 a 30, de Judas, né? A gente vai ver toda a forma que Judas vinha arquitetando o plano de entregar Jesus para os sumos sacerdotes, e depois Judas, né, volta e tem um momento com Jesus, achando que Jesus não saberia, né, ou não sabia o que estava na sua mente. Tanto é que Jesus faz com que ele mesmo confesse, né, essa situação. Porém, é aquilo que eu falei, Jesus ele insiste em mostrar para Judas que ainda há uma possibilidade, mesmo no exagero de se confiar, que foi o que aconteceu com Judas, né? Jesus ainda mostra uma possibilidade de que poderia ter um arrependimento em Judas. Só que o que Judas faz é o contrário, né? Judas simplesmente ele desiste dele mesmo. Ele desiste da condição de ele poder ter a solução daquele problema. Então, Deus não desiste de você, meu irmão. Deus está sempre pronto a nos abençoar. Muitas vezes o exagero de autoconfiança é que nos leva ao não reconhecer quem é Jesus. Lembra-se que eu e você, nós somos nada mais que mortais, limitados por essa natureza pecaminosa, né? Deus quer se revelar a nós. E mesmo nessa pequeneza que somos, mostra o quanto, né, somos importantes para Ele. E o quanto Deus quer se revelar em mim, em você. Então Deus quer se relacionar comigo, Deus quer se relacionar com você. Por isso que Deus insiste. E que Deus não desiste de você, mesmo na sua condição de exagero em ter confiança em si mesmo. O segundo ponto aqui que a palavra de Deus permite nós extrairmos algumas lições, vai trabalhar a questão de que Deus não desiste de mim, mesmo quando eu sou incapaz de orar e de vigiar. Essas experiências aconteceu com Pedro. Nós lemos aqui no versículo 40 de Mateus 26, né, essa experiência lá no primeiro ponto, né, e aí nós vamos avançar um pouco mais, o 40 e o 41 do capítulo 26 de Mateus. Ele diz o seguinte, o 40 ele diz assim, depois voltou aos 3 discípulos e os encontrou dormindo. Pedro perguntou ele, vocês não puderam ficar acordados comigo nem mesmo 1 hora? Vigiem e orem, né? De outro modo, a tentação vencerá vocês, pois o espírito na verdade está disposto, mas o corpo é fraco. Em outras traduções, a carne, né? Então aqui no contexto de Deus não desiste de mim, mesmo quando sou incapaz de orar e vigiar, é porque Deus realmente ele tem um propósito em nossas vidas. Ele reconhece a nossa natureza, ele reconhece a nossa limitação, ele sabe o quanto eu e você, né, dependemos da sua existência em nós, né? Ele sabe o quanto nós realmente precisamos reconhecer que Deus é o senhorio das nossas vidas. Então, quando ele vem tratando esses dois textos, né, o primeiro, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse Pedro, então nem mesmo por 1 hora pudesse vigiar comigo, vigie e ore,
para que não entreis em tentação, e o espírito, na verdade, está pronto, mas, né, no caso o corpo ou a carne é fraca. Numa outra situação, ele vai falar o seguinte: mesmo com essa grande, ou com esse grande problema que os discípulos estavam enfrentando, Jesus, sofrendo uma profunda tristeza, ao ponto de pedir: afasta de mim esse cálice, ele mostra que não desiste de nós. Veja só, Jesus estava numa situação, humanamente falando, difícil, ao ponto de ele pedir para Deus: afasta de mim esse cálice, algo que estava sendo difícil lidar, a dor, né, a tristeza, a angústia, coisas que estavam talvez muito latente ali na vida de Jesus, e mesmo assim ele demonstra, né, na sua retornada ali no acampamento onde os discípulos deveriam estar vigiando, ele encontra dormindo, ele mostra que, né, eles deveriam estar vigiando e orando para que eles pudessem estar cuidando das suas próprias vidas. Então veja só, num momento desse, nós tivéssemos um Deus, se nós tivéssemos aqui um Deus ditador, um Deus que, né, ditasse as regras e simplesmente ignorasse os nossos sentimentos, ignorasse as nossas fraquezas, ignorasse os nossos erros, Jesus não teria simplesmente voltado, né, e deixado aqui alguns exemplos para que eles não pudessem, talvez, cair em tentação em tempos futuros. Então mostra aqui que realmente, mesmo quando nós somos incapazes, mesmo quando nossa fraqueza, quando a nossa carne não permite nós dobrarmos os nossos joelhos, mesmo quando nós somos negligentes com as nossas atitudes, mesmo quando nós sabemos que devemos vigiar em algumas atitudes, mas nós negligenciamos e caímos em alguns erros, né? Deus, ele sempre está pronto a nos mostrar o seu grande amor, né, para que nós possamos assim alcançar a plenitude do arrependimento, né? Novamente eu volto, né, o meu olhar para Judas aqui. Mesmo sem orar, sem vigiar por Jesus, e o traindo, Jesus assim mostrou que não desistiu dele. Porém, Judas desistiu de si mesmo, né? Em Mateus 26, como eu disse antes, do versículo 14 ao 30, ele vai mostrar isso, né? Isso que eu falei que eu vou trazer sempre Judas, vou trazer Jacó, vou trazer aqui Davi, vou trazer outros, né, personagens que vão permitindo nós compreender essa questão aqui de que Deus não desiste de nós, mesmo em alguns erros, mesmo nas falhas mais cruéis nesse contexto humano que nós vivemos. Sabemos que algumas falhas geram estragos, né, grandiosos em outras vidas, em outras pessoas, mas Deus deixa claro que Ele não desiste de nós. Deus deixa claro que Ele não desiste de você, mesmo quando nós somos incapazes de realizar, né, algo, né, que está relacionado a esse Deus que nos orienta como Senhor. Então, é exatamente a nossa incapacidade de fazer e realizar, porém, em uma certa altura, um reconhecimento genuíno que mostra que Ele não desiste de nós. Então, o fato de eu realmente ser incapaz de realizar e de fazer, mas em um certo momento dessa situação eu reconheço, né, o quanto Deus, Ele é misericordioso, o quanto Deus já teve chance, por conta das minhas atitudes, de me eliminar, vamos se dizer assim, se Ele fosse um ditador, como eu disse aqui, um ditador cruel, Ele poderia ter feito isso, mas Ele mostra que quando há um mínimo de arrependimento genuíno, uma pontinha de um arrependimento genuíno, né, Deus mostra ali que Ele não desistiu de nós. Então, às vezes você está aí, ó, assistindo na sua casa, né, essa pregação, esse culto, né, no seu momento aí, que nós estamos passando no país, no mundo, um momento difícil, um momento que, para muitos, acredito que para mim está sendo um momento único, né, eu nunca vivi um momento desse, né, um momento que o mundo praticamente parou por conta dessa pandemia, né, enfim, mas nós estamos vivendo momentos que estamos no isolamento social, estamos aí nos protegendo, tentando, né, driblar aí esse vírus que é invisível, esse inimigo que é invisível, que nós não conseguimos de fato saber onde ele está, mas nós temos aí uma situação em que nós conseguimos entender a grandeza desse Deus, né, o quanto esse Deus tem se colocado à disposição para abençoar o seu povo, para abençoar a sua igreja,
para abençoar você que está aí, né, assistindo esse culto nesta hora, aqueles que fazem parte, né, do nosso hall de membro, aqueles que talvez nunca veio aqui nessa igreja, mas que de certa forma têm dado um momento da sua vida para ouvir a palavra de Deus. Então, mesmo na sua forma de não realizar, mesmo na sua forma de não estar presente, mesmo na sua forma de não estar ali, né, contemplando, às vezes, alguns ensinamentos que a palavra de Deus traz aqui dentro do contexto de igreja, né, Deus, ele tem algo que ele reconhece naquilo que você expressar na genuinidade do seu arrependimento. E ele fala que ele não desiste de você. Por mais que você esteja passando alguns problemas, algumas dificuldades, talvez já tenha até mesmo desanimado, talvez desistido como Judas desistiu de si próprio, né? Deus quer te dizer nessa noite assim, ó, ele não desistiu de você. Você ainda é o foco de Deus. Você ainda é o objetivo máximo do Senhor. Você ainda pode ser atingido no alvo pelo esse Deus Todo-Poderoso que criou os céus, criou a terra e te criou com exclusividade, né? Então esse olhar que nós temos aqui com Judas nos permite compreender essa questão. A questão de que Judas teve oportunidades como Pedro teve. Judas teve oportunidades de se arrepender, mesmo Jesus sabendo que já estava arquitetado o plano da traição. Judas já tinha levado, né, e recebido as moedas sobre a entrega de Jesus. E Jesus, no momento da ceia ali, que está registrado aqui para a conferência dos irmãos, se os irmãos quiserem conferir, no capítulo 26, 14 a 30 de Mateus, ele vai dizer a respeito disso, né? Decorrendo ali, vai falar que no momento ele entrega o pedaço do o primeiro pedaço do pão na ceia, aquele que deveria o trair, né? Então ele anuncia o traidor para os seus discípulos ali. Só que não é um anúncio de uma vingança, né? Jesus não está se vingando de Pedro, de Judas, ou melhor dizendo. Jesus está colocando uma situação para que Judas possa ter ali a oportunidade do arrependimento. Ele está mostrando ali que realmente ele não desistiu de Judas. Ele está mostrando ali para Judas, assim, olha, Judas, eu continuo insistindo e há possibilidade se você se arrepender do seu pecado. Judas, se você realmente reconheceu o que você fez, eu tenho condições de te salvar. Jesus está mostrando nesse trecho, nessa passagem, nessa experiência, de que mesmo a traição de Judas, era possível, né, haver uma salvação ali por Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Então, essa parte aqui nos traz uma ideia interessante, porque às vezes os nossos erros nos levam a tão distante de Deus, que nos faz nós desacreditar de nós mesmos. Nós já não estamos acreditando mais no Senhor, ou não estamos nem acreditando que Deus acredita em nós, né? A sua insistência em não desistir de nós, e às vezes faz com que nós mesmos desacreditamos de nós. Então isso é um perigo, isso é um erro, né? Isso é um grande erro que às vezes nós cometemos. E aí isso vai esfriando a fé, isso vai levando muitos, né, a caminhos dolorosos, a caminhos tristes, a sofrimentos, a consequências, e aí muitas pessoas têm perdido aí as suas vidas por conta de não reconhecer o quanto Deus sempre foi bom, o quanto Deus desde o começo, né, da história da humanidade vem tratando, vem cuidando dessa humanidade com objetivo e com foco. Ele nunca perdeu nós como foco, né? Em cada momento da história existia um povo, hoje somos nós esse povo. Então Deus sempre teve o foco nesse povo que estava na condição presente na terra. Então Deus não tem motivos, né, para nós dizermos assim, eu não quero esse Deus. Eu não tenho motivo, né, para dizer assim, eu não preciso desse Deus. Eu não tenho motivo para reconhecer o senhorio desse Deus, porque esse Deus só fez coisas boas. Esse Deus, ele só fez coisas maravilhosas. Se algo ruim tem acontecido na sua vida, não é por conta que Deus fez. Se algo que tem te colocado em condições de tristeza, de amargura, algo que tem te afligido, não é a culpa do Senhor. Isso são culpas ou consequências das suas próprias ações. E mesmo nessas próprias ações erradas, e mesmo nessas ações que te levam a estar triste, a estar desanimado, até mesmo depressivo aí,
né, Deus tem uma chance de trazer, né, uma luz e trazer ali uma força para que você possa entender o quanto você é amado de Deus. No terceiro ponto que nós vamos trabalhar aqui nessa reflexão, ele diz o seguinte, que Deus não desiste de mim, principalmente quando as lágrimas do arrependimento começam a aparecer. Olha que tremendo isso. Deus não desiste de mim lá quando eu tenho exagero de autoconfiança. Deus não desistiu de mim quando eu negligenciei o horário e o vigiar. E agora Deus está atento ali, ó. Deus está ali, ó, sempre atento a uma pontinha de arrependimento genuíno que possa fluir do teu coração para com Ele. Então, principalmente quando as lágrimas do arrependimento começam a aparecer. Aí que Deus mostra que Ele não desistiu de você. Em Marcos 14, 72, e depois Mateus 25, 75, a palavra do nosso Deus diz o seguinte: Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe dissera, e caindo em si, desatou a chorar. Marcos aqui 14, 72. Aí no outro texto ele diz o seguinte: e saindo dali chorou amargamente. Tudo isso está acontecendo dentro daquele cenário que nós começamos aqui a reflexão, né? Acontecendo o cenário de que Pedro, né, declara aquela autoconfiança, que jamais te negarei, de repente ele mostra uma contradição, depois ele reconhece Jesus como Salvador, e de repente começa a acontecer as coisas, e aí ele vai negando Jesus uma vez, nega Jesus 2 vezes, nega Jesus 3 vezes, e o galo canta. E aí ele lembra, né, daquilo que Jesus havia falado para ele. Então ele vem com uma proposta, aqui em Mateus 26, 75, de que ele chora amargamente. Ou seja, aquele pontinho que ele mostrou, sinalizou para Deus, Deus estava atento ali, ó. Eu só preciso disso para te abençoar. Eu só preciso desse pontinho de arrependimento. Eu só preciso dessa gotinha de arrependimento. Eu só preciso dessa gotinha, dessa lágrima de arrependimento que está aparecendo aí no seu coração e nos seus olhos, para que eu possa te abençoar. Então Deus, irmãos, Ele não desiste de nós. Deus, Ele sempre está atento às nossas ações. Deus, Ele sabe o que está dentro do seu íntimo. Deus sabe o que está passando na sua mente agora. Deus sabe o que você está sentindo no seu coração. Deus sabe o que você arquitetou para amanhã, o que você pensou, né, ontem, o que você está pensando agora. Deus está atento a tudo. Então, se há dentro de você a possibilidade, né, de você realmente apresentar ao Senhor essa lágrima, né, de arrependimento, né, como Pedro aqui se expressou na condição aqui do texto de Mateus 26, 75, para que Deus possa, assim, pegar essa gotinha dessa lágrima de arrependimento e transformar ela em bênção na sua vida, né? Quando nós, mesmo sabendo que somos infinitamente pecadores, mesmo sabendo que às vezes não tem jeito, sabendo que sou um ser difícil de conviver, mesmo sabendo que eu sou um negligente, ainda assim, Deus não se esquece de mim. Mesmo eu com todas essas características, mesmo eu praticando todas essas mazelas, mesmo eu sendo algo que realmente um ser que gera dificuldade na vida dos outros, mesmo assim, Deus não se esquece de mim. Mesmo assim, Deus não se esquece de você. Agora, quando nós, no nosso pequeno progresso na vida espiritual, veja só, quando nós, no nosso pequeno progresso na nossa vida espiritual, a nossa negligência com as almas dos outros, ou com as almas alheias, né? A nossa pouca comunhão com o nosso Senhor, a pequena glória que estamos trazendo ao grandioso nome do Senhor, tudo isso deverá nos levar ao arrependimento e às lágrimas na presença do nosso Deus. Você já parou para pensar, né? Se realmente eu tenho feito um grande progresso espiritual, se eu tenho, né, de fato, me empenhado
de uma forma em que eu seja reconhecido, né, para alcançar almas, às vezes eu negligencio vidas que estão sofrendo. Eu falo por mim mesmo, eu passei por uma experiência uns dias atrás aí, que me fez pensar algo assim profundamente. Eu compartilhei isso com a minha família em casa, com a minha esposa, minhas filhas. Foi algo que mexeu muito comigo. Eu cometi um julgamento. E é ruim quando a gente julga alguém. É ruim quando a gente coloca uma pessoa em constrangimento diante de outras pessoas. Diante de outras pessoas, porque ele é um ser vivo. Ele é um ser que realmente precisa. Né? Ele é um ser que está ali, ó, o sangue correndo nas veias, ele tem sentimento, ele tem uma razão, ele tem um entendimento sobre as coisas. Talvez ele não dá os mesmos valores que eu dou para as coisas, mas ele é um ser que está existindo ali. E eu me lembro da situação que ele é um rapaz que sempre frequenta lá o comércio, salão, e a gente nesse tempo aí de pandemia, eu teve os dias que eu estou atendendo só com horas marcadas, com máscara, com álcool em gel, né, e com as portas fechadas. Então, assim, a gente tem tomado esse cuidado aí, porque tem uma necessidade que, né, é presente, tem contas que tem que pagar, e a gente toma os cuidados para que a gente possa, assim, né, cuidar da vida dos outros e cuidar das nossas próprias vidas. E aí, um certo dia, chegou um rapaz, que ele sempre passa por lá pedindo ajuda, né, e aí, de repente, ele pediu uma ajuda, ele entrou, eu permiti com que ele entrasse, ele entrou, eu estava fazendo um estudo no celular, eu estava, assim, lendo uma matéria e tirando um esboço dessa matéria para que eu pudesse ali elaborar um estudo. E aí, de repente, ele pediu um copo com água, e aí eu fui, né, parei o meu estudo, levantei do local onde eu estava, fui em direção ao local da água, peguei o copo com água, entreguei para ele e fiquei ali batendo um papo rápido com ele, né? Um papo assim acredito eu, de um máximo 2 minutos. E logo ele falou, olha, então depois eu venho aí e tal. Ele tem, às vezes ele não fala coisa com coisa, mas tem coisa que ele realmente tem, ele tem razão do que ele fala, assim, ele tem entendimento, né? E aí, de repente, ele foi embora. E nesse momento que ele foi embora, eu já cometi o primeiro julgamento, que eu fui, assim, limpando tudo que existia onde ele tocou. Peguei o álcool em gel e fui passando em tudo, passando um sabão com água e limpando, e aquela coisa foi, e de repente, quando eu parei em si, eu falei, será que eu faria isso se fosse outro? Ou se fosse um cliente comum do salão? Então ali eu já comecei a pus a mão na consciência e pensei, falei, enfim, eu tenho que fazer isso independente de quem seja, né? Eu teria que fazer isso, mas tudo bem. Aí, de repente, quando eu sentei para poder voltar, né, aos meus estudos ali, eu me dei conta que o meu celular não estava. E aí foi o maior dos julgamentos, né? Porque logo eu bati o olho no local que deveria estar, não estava, dei uma olhada rápida, né, ao meu redor, não encontrei, eu não conseguia visualizar ele próximo. Aí logo minha mente falou, vá atrás, porque ele roubou o seu celular. E aí eu, né, rapidamente eu fechei o salão, a porta de vidro, que estava meia porta só de aço aberta, eu saí rápido, encontrei meu sobrinho Gustavo e falei, vamos ali comigo. Eu imaginei que o rapaz estava ainda nas mediações ali, próximo. E aí eu peguei o carro e fui atrás, eu encontrei ele próximo do salão, na mesma rua, e de longe eu já abordei ele, falei, ó, para aí. Desci do carro, fui até ele, falei, olha, devolve meu celular. E ele falou, mas eu não peguei o seu celular. Eu não peguei o seu celular. Eu falei, não, você pegou meu celular, porque você saiu de dentro do salão, né, e eu estava usando o celular, e quando você saiu, né, o celular não estava mais. E aí ele falou, não, mas eu não peguei o seu celular. E aí eu falei, rapaz, como que não? Então você passou em algum lugar e vendeu esse celular, já trocou ele por alguma coisa. E aí veio na minha mente, falou, Gustavo, faz o seguinte, que era na mesma rua do salão. Falei, Gustavo, pega aqui a chave, vê se está lá no salão, o celular. Aí meu sobrinho foi, com calma, e achou o celular. Onde eu tinha colocado, foi em cima do galão de água, onde eu fui buscar a água para o rapaz, eu acabei esquecendo o celular ali, ele tem um tipo de um vão, é um buraco, né, para dentro do galão, e aí não dava para eu visualizar assim no meu horizonte, eu tinha que chegar perto para ver.
E aí acabei cometendo esse erro. Coloquei ele numa situação, tinha mais 2 rapazes. Aquilo me fez sentir uma espécie de um nicho de ser humano que a gente é, que eu sou. Porque quando eu me deparei com essa situação, colocando ele em constrangimento, colocando ele num julgamento diante de outras pessoas, né, eu falei, olha, eu não tenho o que falar, rapaz, eu tenho a te pedir perdão pelo que eu fiz, né, e que eu puder fazer para te ajudar, na medida do possível que eu possa te ajudar aí, eu estou disposto a te ajudar, porque eu já vinha, né, não é falando porque eu já fazia, mas em vários momentos eu já tinha ajudado ele, já tinha contribuído de uma forma ou de outra pela vida dele, só que nesse dia, né, eu cometi esse grande erro, e como servo de Deus a gente é tocado pelo Espírito Santo para que a gente possa reconhecer os nossos erros, né? Talvez entre em algum desses pontos que a gente trabalhou aqui, talvez na autoconfiança, talvez no exagero de confiar de que era aquele cara o errado, talvez se fosse uma outra pessoa comum, ou um cliente, eu não teria tomado essa atitude, talvez eu ia procurar mais, eu ia em busca, talvez falar, não, a pessoa talvez não levou, às vezes eu deixei em outro lugar, mas como ele é um andarilho, uma pessoa que não tem endereço fixo, mora na rua, ou qualquer coisa do tipo, eu já logo julguei. Então, depois disso daí, né, eu orei a Deus em casa, pedi perdão ao Senhor, pedi perdão para Ele, diante das pessoas que eu cometi o erro, e aí eu, né, esperei uma oportunidade, que Deus desse uma oportunidade de nós corrigirmos o erro. E aí foi quando a gente teve outras oportunidades, eu conversei com ele várias vezes, a gente tem corrigido essa situação. Mas o que eu quero chegar é isso, é exatamente nessa questão, né? Como nós negligenciamos as almas dos outros. Como nós, às vezes, achamos que estamos fazendo, mas não estamos fazendo. Né? Quando nós, né, de fato, né, não temos, né, não colocamos de fato, na grandeza que é o nome do Senhor, a sua devida glória. E nós, né, nas nossas ações erradas, nos nossos hábitos errados, nós, né, de fato deveríamos nos arrepender e demonstrar essas lágrimas de arrependimento, para que assim o Senhor seja reconhecido, né, em nossas vidas e na vida de muitos, né? Então, com toda essa experiência, né, que Jesus traz dentro da sua palavra, Jesus permitiu que tudo isso acontecesse com Pedro, com Judas, com Davi, né? Quando Davi tem a autoconfiança como rei, de ir lá e, né, coabitar com a mulher do seu próximo, destruir famílias, fazer todo um estrago em outras pessoas, né? E mesmo assim Deus não desistiu de Davi, porque Deus saberia que se ele se arrependesse haveria perdão. Com Jacó foi a mesma coisa, Jacó engana, Jacó faz um plano, né, diabólico para enganar o seu irmão, e de repente Deus também não desiste de Jacó. Deus insiste naqueles que talvez esteja errando, talvez esteja, né, tentando, né, ludibriar aquilo que é a palavra do Senhor, mas Deus está atento, Deus sabe, né, o quanto nós precisamos estarmos na condição de arrependimento. Então Jesus curou o orgulho, né, de Pedro. Jesus curou a mente de Pedro. Jesus curou as vaidades de Pedro, né? E possibilitou a ele o arrependimento. Se nós lermos lá em João 21, de 15 a 17, nós vamos enxergar isso, né? Quando Deus cura, né, o orgulho de Pedro. Deus quer te curar nessa noite, meu irmão. Deus quer curar o seu orgulho pessoal. Deus quer curar a sua mente. Deus quer curar, né, e te tirar dessas vaidades que te afasta de Deus, que faz com que você realmente não seja reconhecido por esse Deus maravilhoso, né? Por esse Deus que não desiste de você. Deus quer realmente te abençoar nessa noite. Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você. Ainda que Ele coloque sua mão ainda aonde dói, porque às vezes está doendo, às vezes os pecados cometidos, às vezes os erros cometidos por nós, ainda dói. E Jesus quer colocar a mão lá dentro, para tirar aquilo que está errado, para poder fazer a cura, para poder transformar, como Ele fez com Pedro, né? De tirar o orgulho, de tirar, é difícil, dói, às vezes dói, né? Quando Deus coloca a mão aonde ainda está aberta as feridas, pelas consequências dos pecados, né, vai doer. Quando Deus coloca a mão ali, vai machucar, vai doer, mas aquilo é para o bem. Aquilo é para que realmente nós entendamos o quanto Deus não desiste de nós. Então Deus não desistiu de Pedro quando negou. Deus não desistiu de Davi quando o adulterou.
Deus não desistiu de Jacó quando enganou, né? Mesmo Judas, né? Jesus não desistiu dele, ele desistiu de si. Deus quer fazer parte das nossas vidas, mesmo que eu e você caiamos, recaímos, até mesmo fracos, sem qualquer possibilidade de ânimo por conta da crise pandêmica que nós estamos vivendo, das adversidades e lutas, saiba, Deus não desiste de você, você é o foco de Deus. Deus tem um objetivo máximo, que é eu e você. Lá em Isaías, para encerrar aqui, diz o seguinte, Isaías 49:15. Ele diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho, que cria, e que não se compadece dele, do seu filho, do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Isso está registrado na palavra de Deus. Isaías 49:15. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa ricamente, né, revelar cada dia mais essa sua insistência para você, que você possa reconhecer que você é um ser que está no foco de Deus, que você é um ser que, independente dos seus erros, das suas falhas, Jesus está pronto a te perdoar, Jesus está pronto a restaurar a sua vida, Jesus está pronto a te curar, a te transformar para a honra e para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Abaixe a sua cabeça, eu vou estar fazendo uma oração. Se você se enquadra dentro de algum desses pontos, se você se enquadra dentro daquilo que foi tratado aqui nesta noite, coloca a sua vida diante do Senhor nesta noite. Apresenta a sua situação diante de Deus, porque Deus diz que não desiste de você, meu irmão. Deus diz, minha irmã, que Deus não desiste de você. O recado de Deus nessa noite para você é esse, que Ele não desiste de você, por mais que você não queira, por mais que você esteja declarado a não querer mais Deus, Deus continua dizendo para você que Ele não desiste de você, Ele te ama, Ele se compadece cada dia mais de você. Então coloque a sua vida diante do Senhor, eu vou estar orando, que Deus possa assim nos abençoar e capacitar cada dia mais a servi-lo com amor e com gratidão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar e te exaltar, eu quero aqui nesta noite, ó Deus, engrandecer o teu nome, bendizer ao Senhor, ó Deus, reconhecendo, ó Deus, o pequeno homem que sou, Pai, mas pequeno mesmo, Deus, miserável, pecador, homem que julga, homem que negligencia almas, homem, Deus, que comete pecados, homem, Pai, que sou, ó Deus, que às vezes, Pai amado, não trago, ó Deus, o mínimo de tamanho da grandeza do Teu nome em mim, Deus, da Tua glória, Deus, que não revela ó, a grandeza do Senhor em mim, Deus, porque a Tua existência, ó Deus, ela se revela em mim, as pessoas às vezes não vê a Tua existência em mim, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus perdão por isso, Deus. Perdoa esses meus pecados, Deus, perdoa essas minhas falhas, Deus, me ajuda a se colocar diante do Senhor, Pai, como um servo que reconheça essa insistência que o Senhor tem por mim, Deus, coloco, Deus, diante do Senhor a minha vida, coloco diante do Senhor a minha família, Deus, coloco diante do Senhor esta criança que começou a sua vida, Deus, com 4 anos de idade, tem sofrido esse problema, que em nome de Jesus seja curada, Deus, que em nome de Jesus o Teu poder, o Teu nome seja manifestado naquela vida, naquela família, Deus. Deus, em nome de Jesus, os meus irmãos que estão assistindo esse culto nesta noite, Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor alcance, Pai, atravesse essa tela, atinja esse coração, essa mente, Deus, que essa vida seja tocada pelo Teu Espírito Santo, mas não por mim, Deus, não pelas minhas palavras, Pai, porque eu sou um ser limitado, eu sou um ser fraco, Deus, eu sou um ser, Pai amado, que tenho falhas, que às vezes não consigo me expressar direito da forma que o Senhor quer, mas o Senhor sabe como conduzir a Tua palavra, por isso eu te peço em nome de Jesus, que essa vida seja alcançada, Pai, essa vida que está aflita, Pai, esta vida que está desanimada, esta vida que está cansada de pecar, Deus, esta vida que, ó Deus, talvez em algum momento, Pai amado, ela falhou, e hoje ela está desanimada, ela está sem ânimo, ela está sem vontade de Te servir, Deus, de falar contigo, de buscar a Tua presença, Deus, em nome de Jesus, toca nessa vida agora, Deus, abençoa esse meu irmão, abençoa essa minha irmã, Deus, para que possamos assim ver a glória do Senhor manifestada no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, Deus. Eu apresento diante de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Agora vamos juntos orar
pelos pedidos que foram apresentados aqui no chat. E também eu quero te convidar a colocar o seu coração diante de Deus. Talvez você não escreveu, não colocou um pedido de oração, um agradecimento, mas se você tem algo a apresentar diante do Senhor, a sua própria vida diante do Senhor, vamos fazer isso juntos agora. Deus, eu quero neste momento, ó Pai, apresentar, Senhor, as nossas vidas, apresentar, Senhor, o nosso coração, todo o nosso ser, colocamos diante de Ti, reconhecendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, reconhecendo que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas, reconhecendo que o Senhor nos ama, cuida do seu povo, ó Deus, e que o Senhor está sob a direção de todas as coisas nas nossas vidas. Neste momento eu apresento o que foi pedido em oração aqui, Senhor, neste chat dessa transmissão desse culto. Seja, Deus, os pedidos de agradecimento por cura, de agradecimento pelo cuidado, ó Pai, seja com esses. Seja também, Senhor, sobre os pedidos relacionados à família de cada um desses, ó Pai, que estão aqui presentes, ó Deus. Seja com a família de cada um, cuidando, direcionando, Senhor, e que eles estejam totalmente sobre a Tua direção, ó Pai. Então eu peço que o Teu Santo Espírito visite cada lar, ó Deus. Te peço pelas pessoas que se encontram ainda doentes, ó Deus, que se encontram, ó Pai, em hospitais, em leitos de hospitais, ó Pai, tenha misericórdia sobre a vida de cada um, Senhor. Conceda saúde, se for da Tua vontade, ó Pai, se for do Teu tempo, Senhor. Seja com os familiares que estão com as pessoas adoentadas, ó Deus, e de alguma forma o Teu Santo Espírito amenize, Senhor, as preocupações que tem, Senhor, as famílias dos adoentados. Ainda a parte lembramos, Senhor, sobre os que estão enlutados, pessoas que perderam entes queridos, que perderam amigos, que perderam colegas, conhecidos, vizinhos, ó Deus, e os corações estão enlutados, ó Pai. Apresentamos diante de Ti para que o Teu Santo Espírito seja o consolador na vida de cada um destes, ó Deus. Apresentamos, Senhor, os profissionais que estão trabalhando, Senhor, sejam os profissionais de saúde que estão em hospitais, postos de saúde, sejam os profissionais dos serviços essenciais, sejam os profissionais que vão retornar gradativamente ao seu dia a dia, no trabalho, sair de casa e estar às ruas, ó Deus. Eu apresento todas as vidas nas Tuas mãos, ó Deus, reconhecendo que o Senhor é quem nos cuida, o Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem nos direciona, ó Pai. E por isso que nós colocamos diante de Ti as nossas condições neste momento, ó Deus. Eu Te agradeço, ó Pai, porque tantas coisas o Senhor tem feito e tem realizado nesse período. Tantas restaurações nós podemos também participar desse período, tantas vidas podem ser auxiliadas, tanto socorro foi prestado às pessoas nesse período, e nós Te agradecemos porque enquanto igreja nós podemos ser um apoio, um socorro àqueles que necessitam, ó Deus. Então continue, ó Pai, usando nossas vidas, continue usando, Senhor, a vida da equipe de ação social, Pai, nas Tuas mãos, que eles possam ter cada vez mais a sensibilidade e a percepção, Deus, para que os recursos cheguem àqueles que necessitam, ó Pai, para que a Tua palavra chegue àquele que necessita, para que o Evangelho seja propagado através de ações também àqueles que necessitam, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque fala aos nossos corações. Obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigado pelos problemas, pelas dificuldades, ó Pai, porque nós podemos nos achegar a Ti e apresentar diante de Ti toda a nossa vida, Senhor. Seja o direcionador de todos e que nós apresentamos diante de Ti, ó Pai, são os nossos pedidos, nossa vida e nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Deus te proteja. Que Deus te dê ânimo. Deus te dê respostas. Deus conhece a sua voz. Deus te renove.
Deus faz novas coisas. Deus renova a sua fé. Deus te abençoe. Deus te dá uma missão. Deus te dá nova oportunidade. Deus te direciona. Deus dá a paz que seu coração pede. Deus te dê alegrias. Deus te ouve. Deus é teu amigo. Deus te ama. Que Deus te pastoreie. Deus te chama de filho. Curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas notificações. E aqui na descrição do vídeo estão nossas redes sociais e o link do nosso site. Continue nos acompanhando. E eu espero encontrar vocês por aqui logo mais. E não se esqueça, o seu pastor não desiste de você.